que DEDA chegou a fazer um edital, o edital andou, algumas empresas se inscreveram e depois houve um contratempo e a Justiça barrou e não foi para frente. O Edivaldo tentou, não foi para frente. Emília chegou agora, deu andamento e a coisa agora ficou emperrada. Então, o que é que está vendo, Naldo? Seu Jairo, como bem o senhor já resumiu aí, isso já remonta aí a praticamente 2 décadas esse tema. Há uma ação judicial que resultou na licitação do ano passado, ela é do ano de 2011, salvo engano. Então, ou seja, esse tema realmente é recorrente, a necessidade do povo de ter um serviço com a legalidade plena, com a licitação que atenda aos anseios do povo. E do ano passado para cá, esse tema está indo e vindo na Justiça, no Tribunal de Contas. E o fato é que, o ano passado, com a licitação startada pelo então prefeito Edivaldo Nogueira, a licitação foi submetida ao crivo do Tribunal de Contas, que entendeu que o edital continha vícios, que a licitação como um todo continha vícios, e terminou aplicando multa ao então gestor. Mas ainda assim, recentemente o Tribunal de Contas, semana passada, que é o que termina nos trazendo aqui ao tema, a entrevista, o Tribunal de Contas entendeu ressuscitar essa licitação e terminou criando-se toda essa celeuma. Não foi ouvido o presidente do consórcio, o município foi ouvido antes dessa decisão do tribunal? Não, nem o presidente do consórcio, nem a própria prefeita. Né? Na verdade, o tribunal recebeu uma denúncia, salvo engano, dia 22 de julho, e no dia 31 de julho colocou para o pleno, fez o levantamento das informações constantes da denúncia, e no dia 31 levou para o pleno, que terminou aprovando a cautelar em que ressuscita essa licitação. Ou no dia de hoje, teríamos que estar, inclusive, cumprindo já essa liminar. Como está judicializado, eu ainda tenho esperança que no dia de hoje a gente possa dar uma notícia diferente para a população e a gente retome a coisa aos trilhos. Essa denúncia, ela está basicamente não, o único ponto de fundamento da denúncia é de que a prefeita Emília tomou as decisões, anulou a licitação do prefeito Edivaldo Nogueira sem ter ouvido o consórcio, sem ter ouvido nenhum dos integrantes do consórcio. Isso não tem fundamento. A prefeita Emília nunca anulou a licitação, não tem um ato dela administrativo no sentido de anular a licitação. O que temos nós encontramos uma decisão do Tribunal de Contas que aponta diversas irregularidades, uma decisão do Tribunal de Contas que aplicou multa ao então gestor, e temos em paralelo uma ação civil pública do Ministério Público Estadual de Sergipe, em que aponta as mesmas irregularidades e está na Justiça questionando a validade dessa licitação. Então, em cima desse cenário, uma decisão do Tribunal de Contas e uma ação promovida pelo Ministério Público, a prefeita Emília simplesmente recuou de dar continuidade à licitação anterior. E vem fazendo assembleia no consórcio, submeteu ao consórcio a possibilidade de fazer um novo estudo para uma nova licitação. Isso foi aprovado perante o consórcio. Então, assim, não tem fundamento nenhum a denúncia de que a prefeita Emília teria anulado a licitação. Isso logicamente, que aqui eu não estou desmerecendo a decisão do Tribunal de Contas. São conselheiros, pessoas experientes, experimentadas na vida pública e têm responsabilidade com o que faz. Então, lógico, só que não é por esse fato em si só que a decisão esteja correta. E com todas as vezes, com todo o respeito que merece a nossa Corte de Contas, nós entendemos que a decisão não, ainda que precária,
ainda que liminar, mas não reflete toda a realidade do contexto da licitação nos dias de hoje. A prefeitura diz que o conselheiro não tem legitimidade para promover essa ação. E, bom, essa é uma de nossas teses. E assim, seu Jairo, eu tomo muito cuidado sempre quando eu falo, porque o juridiquês, digamos assim, eu estou falando aqui para a população de uma forma em geral. Certo. Né? Então, a linguagem eu sempre busco que seja algo alcançável. Acessível, didática, isso, né? Exatamente. Então, assim, essa legitimidade, como o senhor falou, ela não é sem sentido, né? Logicamente, isso não quer dizer que eu estou plenamente certo, mas o que é que nós temos? No caso da licitação, toda a tramitação da licitação ocorreu perante a 5ª área do Tribunal de Contas. O que é essa área? Na verdade, o Tribunal de Contas divide o Estado em 6 áreas. Cada área dessa é compreendida por diversos municípios, diversos órgãos dos seus municípios. E, no caso da 5ª área, é Aracaju, exclusivamente Aracaju. Toda a competência de órgãos públicos do município de Aracaju é de competência da 5ª área. Esse tema da licitação sempre foi litado, sempre foi apreciado, julgado sob o comando da 5ª área. Esse novo julgamento ocorreu sob o comando da 6ª área do Tribunal de Contas. Então, assim, nós entendemos que essa competência... Não é dele. Exatamente, nesse momento... nesse sentido que a competência... Não é a competência da pessoa, certo, a competência certo. técnica, né? Exatamente. O outro ponto, procurador, que me chamou a atenção foi o município de Socorro. Parece que o município de Socorro, dentro dos que integram o consórcio Aracaju / São Cristóvão, foi o que colocou menos recursos na lei orçamentária para o transporte público, né? Não colocou aquilo que é necessário. Isso influiu nesse problema aí? A prefeitura também observou? Então, um dos pilares que o Tribunal de Contas aponta como irregular é justamente a ausência de previsão em lei orçamentária. Sim, mas daí do município aí, desse município. No caso de Socorro, eles até fizeram a previsão da lei orçamentária para esse ano, mas me parece que R$1.000, algo assim, insignificativo. Não há como isso cobrir a parte financeira que compete ao município de São Cristóvão. O prefeito vive falando abertamente que nem tem orçamento... Né? De Socorro, desculpe. Nem tem orçamento e nem tem recurso financeiro para suportar o pagamento, a contribuição dele dentro do consórcio, o subsídio, principalmente com a passagem ao valor de R$ 8,43. Essa passagem a R$ 8,43 vai dar em torno de R$ 3,00 de subsídio para cada cidadão, para cada usuário de ônibus. Agora, o grande problema que eu vejo também nisso aí é a continuidade do serviço prestado à comunidade. Foram retirados os ônibus elétricos e foi colocado o que no lugar? As empresas têm condições de substituir esses ônibus ou a população está sofrendo com a falta de ônibus? Não, a falta de ônibus não tem. Graças a Deus, nesses 7 meses, né, nós já estamos iniciando o 8º, a prefeita Emília deu uma outra roupagem, uma outra realidade ao transporte público. Tanto é que é um item de aprovação na casa dos 70% da gestão, é exatamente o transporte público. Esses 15 ônibus elétricos, ele vem, na verdade, para se somar a uma frota hoje que já é renovada, uma frota já com menos de 10 anos de uso, com vários ônibus já com ar-condicionado. Então, ele, na verdade, vem para ir repondo e substituindo aos poucos os ônibus que ainda remanescem com a pouca, digamos assim, com menor qualidade na prestação do serviço. Mas esse ponto, essa é a questão dos ônibus elétricos, é uma outra denúncia que também foi julgada no mesmo dia. Sim. E o porquê da retirada? O Tribunal de Contas determinou que nenhum ato
fosse praticado mais referente a esse contrato. Nem pagamento, nem aditivo contratual, enfim, qualquer outro tipo de ato a partir daquele dia 31 de julho. Como os ônibus ainda não estão devidamente pagos, muito embora já exista contrato, já existam todas as formalidades antecedentes, mas eles não estão pagos. Então, foi prudente prudência da administração em retirar os ônibus, até porque a gente não sabe quando se finda o julgamento dessa cautelar. Pode ser que próxima semana, com as informações, com a defesa, o tribunal já venha se pronuncie revendo a sua posição, mas isso é uma coisa sem garantia. E como o tribunal manda paralisar todos os atos a partir do dia do julgamento, pode um outro ponto na prudência, na cautela, principalmente do ponto de vista jurídico, foi que o tribunal tenha, muito embora não tenha falado, não conste expressamente da decisão, mas que tenha se entendido, que se entenda que também os ônibus não podem circular. Então, isso não ficou claro. Muito embora, volto a dizer, não esteja lá expresso, está proibida a circulação dos ônibus. Mas se eu não posso fazer o mais, eu não posso fazer o menos. E tivemos o receio de o tribunal entender que isso seja uma afronta, que de alguma forma a gente estivesse descumprindo a liminar. Agora, esses ônibus foi uma polêmica na abertura dos trabalhos da Câmara ontem. A oposição afirmando que está a compra superfaturada, que em outros municípios esses ônibus saíram muito mais baratos, mas a prefeitura, em contrapartida, disse que solicitou o zero ICMS e até agora o governo do estado não se pronunciou. É verdade isso? No dia 27 de junho nós pedimos essa imunidade, essa reciprocidade tributária, porque o Estado, quando ele se utiliza de imóveis, por exemplo, que é do município, ele não paga os seus tributos. E aí, dentro desse princípio, estamos também solicitando a isenção do ICMS. Mas o preço, a referência de preço, mas o Estado também assim não se pronunciou, naquele também não que tenha negado ou que tenha não se pronunciou ainda. Não houve, pelo menos até ontem eu desconheço um posicionamento. Mas o que consta da denúncia como referência de sobrepreço seria os ônibus adquiridos pelo município de Cascavel. A realidade jurídica e fática do município de Cascavel é totalmente diferente. Nós temos, primeiro, o ano de referência da licitação lá em Cascavel foi o ano de 2023. Já se vão aí 2 anos, pelo menos, de diferença. As características do ônibus de Cascavel, da licitação de Cascavel, é diferente. É um ônibus com 5 portas, o nosso é um ônibus com 3 portas. O que significa isso? O ônibus com 3 portas tem mais assentos. Se o município de Cascavel entendeu que deveria ser um ônibus de 5 portas, muito provavelmente, aí eu não conheço, o sistema de transporte, o sistema viário, permitia esse tipo de talvez um corredor, né, e aí de qualquer lado você possa acessar o ônibus, enfim, é outra realidade, é outro modelo. Não se compara. E a ata de registro de preço de Cascavel, nós não poderíamos aderir de qualquer sorte, ela já estava vencida e nem permitia essa adesão. Agora, há perspectiva do retorno aí desses ônibus, ou vai depender desse julgamento na Justiça? Não, a princípio, Jairo, depende sim do julgamento do Tribunal de Contas, mas eu acredito que até pelo interesse da população se encontre um meio termo enquanto esse julgamento ocorre. Estamos buscando diligenciar junto ao Tribunal de Contas um clareamento dessa decisão, enfim, para que, ao fim e ao cabo, tanto a licitação quanto essa outra denúncia não retire da população o acesso a esse tipo de serviço, algo essencial. Grande parte da população se utiliza do ônibus, é o meio de transporte aí das massas, e acredito que se eu tivesse que fazer uma aposta, mais de 70% da população
necessita de alguma forma do transporte coletivo, e eu acredito sempre no bom senso. As medidas judiciais, sejam elas dos órgãos de controle de conta, seja da justiça em si, elas têm sempre um embasamento. Não necessariamente são as melhores, são mais acertadas, mas tem. Então, mas o bom senso é a raiz, é a base do direito. Acima de tudo, o direito é bom senso. Agora, caindo a liminar, tudo volta à normalidade, né? A normalidade. Vai tocar a licitação, os ônibus voltam a circular em fase ainda de experiência. Eu estou muito confiante que ainda hoje, pelo menos com relação ao ponto da licitação, a gente esteja com a medida judicial aí que acalenta a população. Muito confiante. Porque realmente essa questão da licitação do transporte público, até eu fiz um comentário aqui, meio humorístico, né? Aparecendo aquela história do cidadão que quer subir num pau de sebo para pegar o prêmio lá em cima, né? E não consegue. Chega até determinado ponto, ele escorrega. Vai para baixo, né? Mas o senhor está confiante que a justiça se pronuncie e que a licitação seja tocada? Estou sim, seu Jair, porque, como eu falei agora há pouco, o direito, antes de tudo, é bom senso. Sim. Né? Lógico que esse bom senso é algo muito... Não há nenhuma irregularidade na contratação desses ônibus, na compra e nem na licitação que está sendo... Não, estamos confiantes de que isso tudo será esclarecido pelo Tribunal de Contas e sem qualquer resquício de dúvidas quanto à lisura do procedimento licitatório adotado por... Então, hoje pode sair qualquer decisão do Estou tribunal. Confiante. Estou indo ao Tribunal de Justiça daqui a pouco mais. Aí a missão de advogado é essa, é sempre o pedinte, vai lá diligenciar, pedir, mas foi assim que eu aprendi o início de carreira com o grande professor que eu tive, Manuel Messias Veiga, e é isso que eu vou fazer, e fazer confiante. Já teve o início de diálogo com o desembargador responsável e hoje irei despachar pessoalmente. Tá bom. Eu quero agradecer ao Naldo Mota, procurador-geral do município de Aracaju, por essas informações que deixou a população com aquela grande interrogação, né? Os ônibus elétricos vão voltar a circular? Vai depender da decisão de hoje do Tribunal de Justiça do Estado. Muito obrigado por sua presença, Naldo. Muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor e principalmente pela oportunidade de ter vindo aqui